Orientação sexual durante o processo seletivo para a vaga de emprego. Uma das perguntas que é feita lá para o futuro candidato, futuro empregado, é a sua orientação sexual. Pode ou não pode fazer essa pergunta? Muito bem, esse foi um caso prático, viu, meus amigos? Né, no dia a dia do Ministério Público, que a empresa, num dos formulários, ela falava o seguinte: qual a sua orientação sexual? E deixava de forma facultativa, opcional, que o empregado respondesse ou não. Muito bem. Pode ou não pode, Henrique? Veja, no direito do trabalho, vamos elevar o nível aqui de discussão. No direito do trabalho, pessoal, há proteção aos empregados e essa proteção ela existe inclusive na fase pré-contratual, antes, durante esse processo de admissão. Então, há uma proteção pré-contratual, óbvio, durante o contrato de trabalho, que toda a CLT é aplicada ali, né, e aqueles dispositivos constitucionais, e também na fase pós-contratual. Mas o que nos interessa é esse processo de admissão, de seleção. Veja, pode ou não pode perguntar sobre a orientação sexual. Eu deixei aqui, pessoal, um materialzinho que eu acabei escrevendo, como esse tema é novo, né? Não tinha no meu livro, eu coloquei uma atualização, ela está gratuita no meu site. Só pegar um textinho sobre isso. Bom, essa pergunta é um dado sensível, né? E a Lei Geral de Proteção de Dados proíbe que dados sensíveis sejam utilizados. Então, só com base na Lei Geral de Proteção de Dados, que está aqui inclusive lá no artigo 5º, eu elenquei as hipóteses, esse dado é sensível. Eu coloquei aqui, né, não há em nenhuma das hipóteses elencadas acima uma justificativa válida para a solicitação, mesmo que facultativa, de dados sensíveis sobre a orientação sexual do candidato na entrevista de emprego. Tá? Então, mesmo que opcional, eu não vejo aqui como ter essa pergunta. E vou um pouquinho mais profundo ainda. Não precisaria nem utilizar a Lei Geral de Proteção de Dados, que é um assunto até recente, mais, né, do nosso, né, agora surgiu, está válida a Lei Geral de Proteção de Dados, mas eu poderia ir na Constituição Federal. Eu até coloquei aqui, né, o artigo 5º, inciso 10, veda, né, que esse assunto íntimo seja levado, ainda mais na admissão, que ele quer aquela vaga de emprego. Então, perguntas sobre religião, opção política, hoje em dia há um embate político na sociedade. Qual é o seu candidato? É o A, é o B, é esquerda, é direita, é centro? Né? Então não cabe. Opção religiosa também, né? Você é católico, você é evangélico, é espírita, né? Não cabe aqui. Eu até coloquei assim, por se tratar de assunto íntimo, que pode gerar discriminação no ambiente de trabalho, como a opção religiosa, política, né? O empregador não poderia solicitar esses dados ao futuro empregado. Bom, muito bem, mas ele solicitou. Quais as consequências jurídicas desse ato? Pessoal, eu até separei em âmbito individual da fiscalização e em âmbito coletivo. Em âmbito individual, se ele for afastado da vaga, preterido, né, excluído, ele pode inclusive pleitear uma indenização por danos morais. Ele foi discriminado. Tá? Cabe a ele comprovar que foi discriminado, excluído em razão desta pergunta. A fiscalização do trabalho por violação da Lei Geral de Proteção de Dados, e a Lei Geral de Proteção de Dados tem aplicação na área trabalhista, então os auditores fiscais do trabalho podem autuar, multar a empresa. E a terceira consequência, eu coloquei consequências coletivas ou difusas, é que cabe a nós. Essa denúncia veio, inclusive, para o Ministério Público, né? O Ministério Público do Trabalho é o órgão legitimado para verificar, né, esses casos, se pode ou não pode, tá bom? Então ele vai investigar, vai ver a situação e, a depender de cada membro, né, ele vai
tomar as medidas cabíveis ou não, né? Se ele achar que é conveniente essas perguntas, ele arquiva, tá bom? Então, tem o aspecto individual da fiscalização e de uma forma coletiva. Eu aprofundei um pouquinho a mais. Henrique, tem alguma lei, algum caso prático para eu poder pesquisar, né? Pessoal, veja, no estado de Santa Catarina, né, o estado de Santa Catarina aprovou uma lei, coloquei o número da lei aqui, é 17993, que proíbe empresas públicas ou privadas, sociedades, clubes afins, de inquirir informações sobre religião e orientação sexual dos candidatos à vaga de emprego, tá bom? Em formulários ou entrevistas. Existe, portanto, uma lei estadual lá em Santa Catarina, essa leizinha de 2018. Veja, embora tenha essa lei, a constitucionalidade dessa lei é duvidosa, é questionável, porque nós sabemos que quem pode legislar sobre direito do trabalho? Somente a União, a competência privativa do Congresso Nacional, né? O Congresso Nacional poderia até, em tese, delegar isso a Estados-membros, mas aí o Congresso tem que fazer isso por lei complementar, o que não foi o caso aqui. Então, a lei de Santa Catarina tem uma boa iniciativa, né? Mas ela é questionável, porque quem deve falar sobre isso é o Congresso Nacional. Muito bem, o meu papel aqui é só como professor de Direito do Trabalho, né? Verificar os casos do dia a dia que caem lá, né? Estão lá na Justiça do Trabalho, que caem nos concursos, até para eu poder melhorar os livros, aprender, né? Agora, veja, eu termino esse vídeo com uma perguntinha. Qual a utilidade prática de uma empresa ou para o empregador saber a orientação sexual do seu empregado, da sua empregada? O que um vendedor de cerveja vai fazer melhor ou pior a depender da sua orientação sexual? Um professor de matemática, né? A orientação sexual, qual o reflexo na aula que ele vai dar de matemática? O empregado doméstico, né? Então, por bom senso, qual a utilidade disso para o trabalho? Né? Então, eu não vejo, e até se o empregador tem um interesse em saber da orientação sexual dos seus empregados, ele precisa de um tratamento psíquico, né? Porque isso não tem nada a ver com o trabalho que é desenvolvido na empresa. Tá bom? Mas o meu papel aqui é de professor de Direito do Trabalho e no Direito do Trabalho tem vedação pré-contratual e reflexos de âmbito individual, na fiscalização e de âmbito coletivo. Não pode. Tá legal? A orientação sexual é intimidade de cada um de nós. Até o próximo vídeo.